Pessoal, nós chegamos no ponto mais crítico e mais importante de toda a leitura do livro de Mateus. Hoje nós vamos ler o capítulo 27, que é o penúltimo capítulo do livro. E esses últimos dois capítulos, eles são o clímax, o ápice do livro, o desfecho de tudo, o grande momento, né? Então, eu preciso, que vocês prestem muita atenção nesse vídeo, acompanhem comigo, porque nós acabamos de chegar nos dois últimos capítulos de Mateus, que são os mais importantes de todos, tá? São capítulos que têm muita informação, informações que eu não posso deixar de passar, de comentar. Talvez não dê para colocar tudo em um vídeo só, o capítulo 27. Se, porventura, eu ver que está ficando muito extenso, eu vou dividir o vídeo em dois, mas eu preciso que você fique comigo nesse vídeo e que você preste muita atenção em tudo que a gente vai ler aqui, tá bom? Vamos lá? Capítulo 27, Mateus. Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Detalhe, todos os chefes dos sacerdotes, tá? E os líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Nós estamos falando aqui da elite religiosa, das pessoas que mais entendiam de Bíblia, da Escritura, né? Da Torá, que deveriam ser as pessoas mais espiritualizadas, e não. Eles são os responsáveis, né? Eles se juntam aqui para condenar Jesus à morte. Então, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Detalhe, tá? Precisava amarrá-lo, né? O próprio Jesus se entregou, né, lá quando Judas o identificou com um beijo. Pedro arranca a espada, arranca a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus vai e coloca a orelha dele no lugar. E aqui eles precisam amarrá-lo, né, para levar ele. Totalmente desnecessário. E aqui começa, né, aquele desejo por violência. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso. Então Judas aqui ele sente terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. E declarou, olha só, Judas além de arrepender, além de ter remorso, ele confessou o pecado e declarou, pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram, o que temos a ver com isso? Essa é uma questão tua. Olha o coração dos líderes religiosos, pessoal. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Erro aqui, tá, pessoal? Perceba que Judas, ele se arrepende, né? A Bíblia fala que ele teve um terrível remorso. Lembra que Pedro chorou amargamente quando o galo cantou? Judas teve um terrível remorso. Judas confessou, pequei, devolveu as moedas, né? Tirou as moedas no templo. Só que ele cometeu um erro. Ele enforcou-se. Judas não precisaria ter se enforcado. Assim como Jesus perdoou a Pedro, perdoou todos os outros discípulos quando ele ressuscitou, ele perdoaria Judas. Se Judas não tivesse pensado somente nele, achado que o mundo girava em torno dele, né? Tanto que ele foi e enforcou-se. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos esse dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. É aquela história, pessoal, esses líderes, esses chefes religiosos, eles coavam um mosquito, né, mas engoliam um camelo. Eles viam o cisco no olho do irmão, mas não via a trave que estava no olho deles. E aqui é mais um exemplo disso. Os caras acabou de prender Jesus, um inocente, de forma ilícita à noite, arrumando falsas acusações contra ele para condená-lo à morte. E agora eles estão preocupados que eles não podem pegar essas 30 moedas de prata e pôr no cofre das ofertas porque foi obtida a preço de sangue. Tá vendo como é que eles são? Tá vendo como é que é esse tipo de gente? Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formar um cemitério para estrangeiros. Por esse motivo, ele se chama Campo de Sangue até esses dias. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, né, e as usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me havia indicado. Então aqui se cumpriu uma profecia de Jeremias. Jesus foi conduzido à presença do governador, e esse o interrogou. És tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus, tu o dizes. Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos: não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso ficou o governador fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles, naqueles dias, um criminoso muito conhecido de todos chamado Barrabás. Então Barrabás era um criminoso muito conhecido, né, um zelote. Zelote era um grupo de pessoas revolucionários que queriam libertar Israel, os judeus, de Roma,
né? E provavelmente por isso ele estava preso, condenado à morte, e por isso ele era famoso, né? Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunida e lhes propôs: A quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a este Jesus, que é chamado de Messias? Isso porque tinha conhecimento de que o haviam entregado por inveja. Então aqui, ó, Pilatos, governador romano, né, sabia que Jesus era inocente, que os chefes dos anciãos e os sacerdotes haviam entregado ele por inveja. Então ele propôs às multidões: ó, eu preciso soltar um prisioneiro. Eu tô com Barrabás aqui para ser crucificado. Quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Então Pilatos está tentando fazer com que a multidão absolvesse Jesus, né? E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem. Então a esposa enviou um bilhetinho pro marido, ó. Não faças nada contra esse homem inocente, pois hoje, em sonho, muitas coisas eu sofri por causa dele. Então perceba que a mulher de Pilatos sonhou que ela sofria muitas coisas por conta de uma possível condenação de um inocente, que no caso era Jesus. Agora, né, a gente percebe aqui o quanto o homem e uma mulher realmente são uma só carne, né? Era o marido dela que ia julgar o caso de Jesus e iria condená-lo, mas ela, sendo esposa, foi quem sonhou e avisou o marido que ela ia sofrer consequências referente à decisão dele. Reforçando aqui aquela tese que quando uma pessoa se casa com a outra, ela se torna uma só carne. Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciãos influenciaram a multidão. Ó. Então, os chefes aqui incitaram a multidão, e multidão, gente, multidão, as massas são sempre burras, tá? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o pessoal fala, a democracia é linda. A democracia nada mais é do que fazer prevalecer a vontade da maioria. Porém, a maioria, na maioria das vezes, está errada. A maioria, na maioria das vezes, é influenciada por pequenos super influenciadores, né? As massas, a boiada, eles são sempre conduzidos, né? Pela mídia, pela opinião de algumas pessoas. Então tem que tomar muito cuidado, tá? E não foi diferente aqui. Os chefes dos anciãos, os chefes dos sacerdotes, os sumos sacerdotes, ou seja, um grupo muito menor, conseguiu fazer com que a multidão, as massas, fizessem a vontade deles. Todavia, os chefes do sacerdote e os anciãos influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então o governador entregou à multidão o dilema. Qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles, Barrabás. Então aqui a boiada seguindo, meia dúzia, né? Pilatos ainda questionou-lhes, se assim é, que farei de Jesus, que é chamado de Messias? Bradaram todos, crucifica-o. Outra vez insta Pilatos, por quê? Que crime cometeu esse homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa. Crucifica-o. Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível. Vamos ver o que Pilatos fez. Ordenou que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou: Estou inocente do sangue desse homem justo. Essa é uma questão de vocês. E todo o povo respondeu, olha só, pessoal, caia sobre nossas cabeças o seu sangue, ou seja, o sangue de Jesus, e sobre os nossos filhos. Olha o que esses doidos falaram para Pilatos. Que caia sobre as nossas cabeças o sangue de Jesus e sobre os nossos filhos. Os malucos, além de trazer maldição para eles, jogaram maldição para os filhos deles, que talvez não tivessem nada a ver com essa história. Aqui precisa tomar muito cuidado com atitudes, né, que os pais às vezes tomam, colocando no meio os filhos, tá? Porque os judeus, eles vão pagar um alto preço aqui, a gente vê posteriormente na história o que aconteceu com aquele povo e com os filhos daquela geração. Massacre total, violência pura. Dizem que a região do templo ali, ó, virou um rio de sangue. Falou que teve tanto massacre numa época depois de Cristo, que não havia tanta crucificação de judeu que não havia nem mais madeira para crucificar eles. Depois, por isso que eu queria ler com mais calma aqui com vocês o estudo, para vocês entenderem a fundo o que a palavra desses caras fizeram com que o povo judeu sofresse tanto depois da crucificação de Jesus. Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. E aqui está o tal do bundão, né? E assim, ainda bem, né, que as coisas aconteceram conforme a Escritura, conforme a vontade de Deus. Mas, mesmo acontecendo conforme a vontade de Deus, a gente percebe o quanto o homem é bundão em certas horas, né? Sendo ele governador, sempre segue a voz do povo, né? O governador ele sempre tem medo do povo, da multidão, né? Da rebelião. Então ele, muitas ou na maioria das vezes, ele cede ao clamor do povo, mesmo que ele internamente não concorde com aquela decisão, para que não haja revolta, para que os judeus não se rebelassem contra o Império Romano, né? Que já estava dominado, mas ele estaria evitando, tomando essa decisão, um novo motim, né?
Mas olha como o homem, né, estando na posição que estava, tendo autoridade para absolver Jesus, não, ele condena, porque é o que o povo queria, era o que o povo estava pedindo, né? E aqui fala que Jesus, ele mandou Jesus ser flagelado antes de ser crucificado. Eu estava lendo um estudo aqui, e esse flagelo, ele era tão pesado, pessoal, que ele foi proibido, inclusive na época de Roma, sob Israel. Então só era flagelado antes de ser crucificado escravos. Fora isso, ninguém era flagelado antes de ser crucificado, porque o flagelo em si era terrível. Tinha pessoas que morriam antes de ser crucificadas. Para vocês terem uma ideia, no estudo fala que os chicotes eles tinham tiras de couro duro na ponta, espinhos venenosos e chumbo. E ossos. Então, onde pegava aquele chicote, arrancava, dilacerava carne, vaso sanguíneo. Tem relatos aqui, né? Fala muito de Flávio José, de pessoas que sofreram esses flagelos e dava para ver toda a estrutura da pessoa de tão dilacerada que ficava a carne do indivíduo, tá? Então eles pedem para fazer com Jesus o mesmo que era feito somente com escravos, tá? E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao petróleo e agruparam toda a tropa ao redor dele. Aí vocês imaginam, uma tropa inteira, uns 300, 600 homens em volta de Jesus. Despojaram-no, ou seja, tiraram as suas vestes, e o cobriram com um manto vermelho vivo. Trançaram uma coroa de espinhos e forçaram sobre a sua cabeça. Isso aqui, pessoal, é o prazer pela maldade, tá? Além do flagelo com os chicotes, que já eram terríveis, eles confeccionaram, eles tiveram o trabalho de confeccionar, de fazer. Eu fico imaginando qual foi o ser humano que se deu o trabalho de sair em busca de espinhos e de construir ali uma coroa de espinhos, entregar para os soldados e enterrar isso na cabeça de Jesus. Eu fico imaginando quem é a pessoa que teve a ideia e quem é a pessoa que saiu para executar essa ideia. Puseram em sua mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando, zombavam, né, dele. Salva, salve, ó rei dos judeus. Cuspiram nele, tirando o caniço de sua mão, espancavam-lhe com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe, ou seja, tiraram toda a roupa de Jesus, o manto, e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene, chamado Simão, e o obrigaram a carregar a cruz. Vocês imaginam por que, né, que os soldados obrigaram esse Simão a carregar a cruz. Provavelmente Jesus já estava muito, muito machucado. Chegaram a um lugar conhecido como Gólgota, que significa lugar da caveira. Eles falam que essa montanha, realmente tem um aspecto de uma caveira. Deram-lhe para beber uma mistura de vinho com absinto. Mas ele, depois de prová-la, negou-se a beber. Aqui, pessoal, é um ponto muito importante, tá? Que passa desapercebido por todos, né? Essa mistura, né, de vinho com absinto, segundo o estudo bíblico aqui, era feita por mulheres misericordiosas. Mulheres que tinham dó, pena das pessoas que morriam desse jeito. Então elas tiravam dinheiro do próprio bolso, mandavam comprar essa mistura e elas entregavam essa mistura para essas pessoas que estavam sendo condenadas, crucificadas. Por quê? Porque era como se fosse um anestésico, para amenizar a dor, para a pessoa não sofrer tanto. Mas olha só, deram-lhe para beber uma mistura de vinho com absinto, mas ele, Jesus, depois de prová-la, ou seja, depois que vê que era aquilo, negou-se a beber. Por que Jesus negaria beber algo que iria amenizar a dor dele? Porque Jesus sabia, pessoal, o que ele estava fazendo ali. Ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. Ele sabia da missão dele, do que aconteceria com ele. E ele não queria cumprir a vontade do Pai em sua integralidade e em sã consciência, sem nenhum tipo de amenizador, analgésico ou anestésico. Por isso, quando ele viu o que era, ele experimentou, viu o que era, ele negou. Tá? Jesus queria estar na sua plenitude de consciência e de sensibilidade, para passar por todo esse processo e realmente morrer como Cordeiro de Deus para poder tirar o pecado do mundo. Para que não houvesse nenhuma vírgula, nenhum questionamento de ninguém a respeito de como foi a morte dele. Ah, mas ele estava anestesiado. E aqui nos faz pensar também sobre a questão do vinho, né? Porque existe uma polêmica lá que se o vinho era alcoólico ou não era. Jesus não é do tipo que se entrega a coisas que vai alterar o seu estado natural de consciência. Tá? E na hora da cruz aqui você entende isso. E aí eu deixo com vocês, tá? Se vocês quiserem pensar a respeito do vinho alcoólico ou não alcoólico. E aconteceu que após a crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sortes, e se acomodaram ali para o vigiar. Acima de sua cabeça, eles fixaram por escrito a acusação forjada contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. E no estudo fala que escreveram isso aqui, pessoal, em 3 línguas. 2 ladrões foram crucificados com ele. Olha com quem Jesus foi crucificado, né? Com 2 ladrões. Um à sua direita e outro à sua esquerda. As pessoas passavam e lançavam-lhe impropérios, balançando a cabeça. Não sei o que é impropérios, deve ser em xingamentos, não sei. E exclamavam, ó tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstrói, agora salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz se é o Filho de Deus.
Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam dele, vociferando. Olha só, além de tramar contra ele, conseguir o que queriam, não estão satisfeitos em sua sede por violência, sua inveja, seu despeito e tudo mais. Salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar-se. É o rei de Israel. Desça agora da cruz e passaremos a crer nele. Perceba que a mesmo tipo de artimanha que o diabo, que Satanás usou com Jesus no deserto, né? Se você é mesmo filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito ao Senhor, ao teu Deus dará ordem a teu respeito, né? E os anjos de Deus vão te pegar pela mão. Então, pessoal, desce da cruz, aí a gente acredita que você é realmente pregou sua confiança em Deus. Então que Deus o salve nesse instante, se verdadeiramente por ele tem piedade, pois afirmou sou filho de Deus. Igualmente, ultrajavam os ladrões. Os ladrões também estavam ultrajando Jesus. Então o caboclo está ali condenado do lado e está enchendo o saco, né? Que ao seu lado havia sido também crucificado. Então profundas trevas caíram por sobre a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde daquele dia. Então Jesus ele foi crucificado, pessoal. Começou ali o processo de crucificação às 9 horas da manhã, que era a terceira hora do dia dos judeus. Então o sol amanhecia por volta das 6, terceira hora do dia é 9 horas da manhã, quando começou o processo de crucificação. E aqui fala que ao meio-dia, né, profundas trevas caíram sobre toda a terra. E essas trevas ficaram do meio-dia até as 3 horas da tarde. Vocês imaginam? E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Então Jesus aqui passa por um momento realmente de abandono do Pai, né? Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram, ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre e colocou-a na ponta de um caniço, ergueu-a até Jesus e deu-lhe a beber. Entretanto, os outros o censuram. Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Olha só o que aconteceu quando Jesus clamou, né, e deu esse suspiro, né, e entregou o espírito. O véu do templo, pessoal, era um véu que separava o Santo dos Santos, que era um lugar onde ficava a Arca da Aliança, né? Que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para fazer expiação do pecado do povo. E se o sumo sacerdote não tivesse em santidade, ele morria ali mesmo, fulminado, e as pessoas eram obrigadas a puxar ele por uma corda. Então, esse véu que dividia o Santo dos Santos da outra parte, ele se rasgou de cima a baixo. E alguns estudos falam que esse véu ele tinha uma espessura de 8 centímetros. Era um tecido tão grosso que ninguém conseguia rasgar aquele negócio. Era impossível rasgar aquele negócio. Aí fala que nesse momento o véu rasgou de cima para baixo, mostrando que Deus rasgou o véu de cima a baixo. E aquilo que separava já não separa mais. Ou seja, aquilo que separava o homem da presença de Deus, que era o véu, já não separa mais. Jesus, né, pagou o preço para que nós tivéssemos livre acesso ao Santo dos Santos, ou seja, a presença do Deus vivo por meio de Jesus. Por meio de Jesus, né? Aonde que eu estava aqui? E a terra estremeceu, fenderam-se rochas, os sepulcros se abriram, os túmulos se abriram, e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Às vezes a gente não para ler ou para prestar atenção nessa parte aqui da Bíblia, né? Interessante isso, né? Quando Jesus morre, alguns mortos ressuscitam. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram, é verdade, é verdade. Esse era o Filho de Deus. Também os caras vê o céu ficar preto do meio-dia às 3 da tarde. Terremoto fendendo rocha. Túmulo sendo aberto e gente ressuscitando. O véu do templo rasgando de cima a baixo. Tremor de terra. Com certeza eles concluíram, fizemos besteira, crucificamos de verdade o Filho de Deus. Estavam presentes várias mulheres observando de longe. Eram discípulas que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre as quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Jesus. Entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Ao pôr do sol, ou seja, às 6 horas da tarde, um homem rico de Arimateia, por nome José, o qual havia se tornado discípulo de Jesus, eu sempre achei que José de Arimateia era um sobrenome dele. Eu sempre, José de Arimateia, mas eu nunca pensei que era José da cidade de Arimateia. Por nome de José, o qual havia se tornado discípulo de Jesus, teve ele uma audiência com Pilatos para pedir-lhe o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Então José tomou o corpo e o envolveu com um lençol limpo de linho, e o colocou em um sepulcro novo, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha.
e, fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Estavam ali, assentadas em frente ao sepulcro, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, isso é, no sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e foram até Pilatos argumentar. Olha só, os próprios fariseus aqui que ficavam enchendo o saco de Jesus por conta dele curar no sábado, por conta dele fazer o bem no sábado, porque tinha que guardar o sábado. No sábado, eles visitam Pilatos para argumentar com Pilatos. Aqui pode quebrar o sábado, né? Senhor, recordamo-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, prometeu, passado 3 dias ressuscitarei. Manda, portanto, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos, raptando o corpo, proclamem ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. E essa derradeira fraude cause mais dano do que a primeira. Então, olha só. Agora os fariseus estão com medo que Jesus cumpra a promessa dele de ressuscitar ao 3º dia, quebra o sábado, vão falar com Pilatos para mandar homens guardar o sepulcro. Ao que ordenou Pilatos: levai convosco um destacamento, ide e guardei o sepulcro como melhor vos parecer. Seguindo eles, organizaram um sistema de segurança, olha isso, ao redor do sepulcro. E além de manterem um destacamento em plena vigilância, eles lacraram a pedra. Excelente isso, né, pessoal, ter acontecido, porque se isso não acontece, de fato, as pessoas poderiam falar que o corpo foi raptado, igual eles mesmos disseram, né, e tudo foi forjado. Mas isso aqui, eles estavam, na verdade, contribuindo para provar que Jesus realmente ressuscitou ao 3º dia. Porque, olha só, colocaram um destacamento de soldado romano para vigiar o túmulo e lacraram a entrada do túmulo. Né? E aí a gente encerra aqui o capítulo 27 de Mateus. Amanhã é o último capítulo, capítulo 28, onde Jesus foi ressuscitado. E aí sim, a gente encerra o capítulo mais importante desse desafio, dessa leitura dos 28 capítulos do livro de Mateus. Tá? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido muita coisa nesse desafio. E eu espero que você tenha sentido de verdade vontade de ler a Bíblia. Né? A gente está lendo só o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Você pode ler ele segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, que é o discípulo amado. Imagina ler a história de Jesus segundo João, que era o discípulo mais amado, mais próximo de Jesus. João teve acesso a certas coisas que Mateus não teve. Então é muito legal você ir lá em João, ler qual foi a visão de João a respeito da história de Jesus. Qual foi a visão de Mateus, de Lucas a respeito de Jesus. Qual foi a visão de Marcos a respeito de Jesus. Cada um deles tem a sua própria visão como autores dos acontecimentos. E é legal que aí você vê os diversos ângulos, né? E você tem a prova de que tudo aconteceu, porque tem muita testemunha e todos ali estão convergindo numa mesma narrativa, que prova que é verdade, né? Por isso que existe 4 evangelhos contando a mesma história, por autores diferentes, com um olhar diferente, com vivências diferentes. E eu queria, né, poder, que o vídeo está ficando muito longo, depois eu ainda tenho que colocar velocidade 2, porque senão não consigo publicar nas redes sociais, mas eu gostaria muito de poder ler com vocês depois o estudo, porque o estudo fala aqui, né, principalmente o que aconteceu com esse povo judeu que condenou o Messias e com os filhos deles, por conta da boca desses pais que falaram isso aqui para Pilatos, ó, que o sangue desse inocente recaia sobre nós, sobre os nossos filhos. Eu fico com dó dos filhos desses caras, porque eles não tinham nada a ver com essa história. Eles tinham uns pais que eram uns jumentos e soltam uma palavra dessa contra a vida deles, né? E aqui você vê a maldade, né? O prazer na maldade, igual eu comentei com vocês. Quem teve a ideia de fazer a coroa de espinho? Quem foi a pessoa que foi atrás de espinho para confeccionar uma coroa? Né? Por que esse ódio, logo dos líderes religiosos, eram elite, era a religião. Quem mais entendia das escrituras sagradas, da Torá, quem sabia a escritura de cor, quem cumpria os mandamentos, ou dizia que cumpria, né? Porque o próprio Jesus os denunciou, né? Faz o que eles falam, mas não faça o que eles fazem, porque eles colocam fardos, né, nas pessoas, mas eles mesmos não levantam um só dedo para cumpri-los. Mas esses caras, eles entendiam de Bíblia, era para ser ali as pessoas que iriam se alegrar com o cumprimento da promessa Messias, e não. Eles se tornam ali os maiores inimigos de Jesus, a ponto de condenar um inocente, a ponto de inventar histórias falsas, a ponto de armar, a ponto de fazer tudo que eles fizeram aqui, até quebrar um sábado, que era um ultraje para eles, né? Eles tinham regras até que no sábado eles não podiam andar mais de 800 metros. Se no sábado eles pudessem colocar que eles não podiam respirar no sábado, eles colocariam. Mas não, para ir lá falar com Pilatos, né? Para mandar soldados lá proteger a entrada do túmulo, para isso eles se juntaram no sábado e foram lá fazer o que tinha que ser feito. Então isso aqui mostra toda a hipocrisia desses líderes. E, turma, o mais importante, tá? Mais importante. Nessa história toda, onde um criminoso culpado é absolvido para que um inocente tome o lugar dele, simboliza nós, tá? Então, quando você fica bravo aí porque soltaram Barrabás e prenderam Jesus, na verdade você deveria ficar alegre, porque isso simboliza nós sendo soltos
para que o Cordeiro de Deus, o Cordeiro oferecido por Deus, tomasse o nosso lugar, fosse sacrificado e o sacrifício desse Cordeiro pagasse o preço do pecado de toda a humanidade e desse acesso pra gente ao Santo dos Santos. Agora, né, depois disso aqui, quem crer em Jesus, for batizado, será salvo. Quem crê no que Jesus fez, quem entender tudo isso aqui que aconteceu, quem entender que Jesus tomou o nosso lugar, que nós vamos para o céu, não por mérito nosso, não porque somos bons, não porque fazemos o bem, mas nós vamos para o céu exclusivamente por conta do que Jesus fez, por conta do sacrifício dele, aí você entendeu o que aconteceu. Aí, enfim, você agora entendeu por que tudo isso aconteceu, tá? Agora, se você ainda tá com essa cabeça de que você vai pro céu porque você é bom e que o outro vai pro inferno porque ele é mau, você não entendeu nada ainda. Nada. Você não entendeu. Você não entendeu nada do que aconteceu aqui. Agora, gente, tem muito mais a ver com humildade em aceitar o sacrifício, em reconhecer que nós não damos conta, reconhecer que só por meio de Jesus e pelo que ele fez é que a gente vai pro céu, que ele pagou o preço. E por sermos salvos em Cristo, nós começamos a fazer boas obras, dar bons frutos, ser luz, ser sal, mas não para ganhar a salvação, e sim por sermos cidadãos salvos. Por sermos cidadãos salvos, filhos de Deus por meio de Jesus, é natural que nossas obras sejam abundantes, boas, frutíferas, porque uma árvore boa, ela dá bom fruto. Um rio por onde passa, ele leva vida. O sal, ele conserva, ele não deixa apodrecer e ele tempera. A luz, ela revela o que está oculto, o que está na escuridão. Então, se você não entendeu isso, que você faz coisas boas porque você já é salvo, porque você já entendeu o que Jesus fez, e não faz coisas boas e é bom para ser salvo, você não entendeu absolutamente nada ainda. Você volta tudo aquilo que a gente leu e lê tudo de novo. Ou lê um outro evangelho aqui sem ser o segundo Mateus. Vai ler segundo João, segundo Marcos, segundo Lucas. Tá bom? Então não perca o último capítulo de amanhã, capítulo 28, pra gente encerrar essa série com chave de ouro. Porque aí, gente, aí Jesus ressuscita. Jesus ao terceiro dia ressuscita. E aí o bicho pega. E aí acontece. E aí tudo muda. E aí... Eu nem vou te adiantar aqui, tá? Amanhã você acompanha. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.